Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Radar Financeiro, o podcast da AxiStage. Eu sou a Amanda Vasconcelos, gerente de Customer Experience na AxiStage, e hoje nós vamos falar de um assunto cada vez mais relevante no cenário B2B, que é a hiperpersonalização no atendimento. Para isso, a gente conta com a presença do Robson Munhoz, Ombudsman da Neogrid. Seja muito bem-vindo, Robson. Eu que agradeço, Amanda. É um prazer imenso estar aqui. Muito obrigado. Imagina, obrigada a você. Robson, antes da gente começar a falar sobre a hiperpersonalização do atendimento ao cliente, conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória, sobre como a Neogrid ajuda o mercado B2B, sobre como você chegou até aqui. Legal, muito bom. Hoje eu ocupo um papel de ombudsman dentro da Neogrid, que é vou dizer que é o estado da arte do customer, né? É onde você coloca um profissional, normalmente com uma boa experiência naquele negócio, naquela companhia, muito mais para ser um ouvido atento aos clientes. Então, meu papel hoje dentro da Neogrid tem sido muito mais estar com o ouvido atento e entendendo o que os clientes estão falando de nós. Eles estão gostando dos nossos produtos, estão reclamando da empresa, o suporte está sendo rápido. Então, eu sou agora um grande ouvido para o mercado. E tento, com essa captura de informações, trazer aí ideias, sugestões e até, obviamente, reclamações para que a Neogrid possa evoluir no atendimento ao cliente e prestar um bom serviço. Maravilha. E como que a gente consegue, quando a gente vai falar de hiperpersonalização no atendimento, fala um pouquinho sobre esse conceito para a gente. O que a gente consegue fazer realmente para colocar na prática, ir além da personalização? Porque a gente falar da personalização do atendimento já é algo de alguns anos para cá que a gente vem falando. E agora a gente sobe esse conceito para hiperpersonalização do atendimento. Fala um pouquinho para a gente desse conceito. É um conceito, primeiro, dentro de uma pergunta super saia justa, né? Porque nós estamos falando de B2B. B2B. Né? Quando a gente vai para o mundo B2C, é super fácil de falar de hiperpersonalização, porque você conhece a pessoa física, os hábitos. Agora, na pessoa jurídica, nas empresas que têm um monte de departamentos e muitas vezes com metas conflitantes entre eles, é bem difícil. Mas é o estado da arte, né? A hiperpersonalização aí dentro do mundo B2B é um desafio imenso, né, para as nossas companhias. É uma necessidade, porque as empresas, elas, através de algumas pesquisas, a gente entende que muitas delas não se sentem próximas, né, dos seus fornecedores. Tem um estudo que já passou aí pelo mercado do Gallup que mostra que um percentual grande, mais de 40% das companhias, não se veem satisfeitas com o atendimento que recebem dos seus prestadores de serviço. E outra parte até se veem, mas ainda tem aí muitas brechas e pontos a melhorar. Então é um super desafio, né? A gente acho que vai falar essa manhã aí toda sobre isso, mas o que eu tenho para te dizer é que a própria Neogrid hoje, ela faz um papel ainda embrionário nesse caminho, né? É um papel novo essa hiperpersonalização. A gente começa conhecendo o cliente, muitas vezes pelo lado financeiro, né? O quanto ele traz de receita para as nossas companhias. E a gente viveu muito essa era, só que essa era já começa a passar. Não dá para ser só assim. Eu tenho que ter agora uma série de outros elementos para avaliar e tentar buscar essa hiperpersonalização. E antes a gente colocava o cliente em algumas caixinhas, como você falou, né? A gente tinha as informações financeiras. Colocava o cliente, segmentava em algumas caixinhas e personalizava para cada uma dessas caixinhas. Exato. Quando a gente fala da hiperpersonalização, não basta a gente personalizar o atendimento para aquele tipo geral de perfil de cliente. Porque dentro do CNPJ tem vários CPFs. Exato. E a hiperpersonalização, ela vem justamente para você conseguir fazer esse atendimento personalizado para cada stakeholder dentro de um mesmo CNPJ. Eu acho que esse que é o grande desafio, né? Porque a gente tem um cliente que é a empresa. Exato. Quando a gente fala no cenário B2B, a empresa está ali, o CNPJ é um cliente.
Só que dentro desse um cliente tem vários stakeholders, cada um vai querer uma visualização diferente, uma informação diferente. Eu acredito que quando a gente fala na hiperpersonalização do B2B, esse é o grande desafio e é justamente essa dor. Como que a gente consegue realmente hiperpersonalizar para cada um desses stakeholders dentro da empresa? Como que a gente consegue fazer isso na prática? Ótima pergunta. A gente tem um tripé com 3 torres, né, ou 3 pontas que a gente diz que tem que ser pessoas, processos e tecnologia. Então, não dá para fazer esse trabalho se eu não tiver essas 3 coisas, né? Pessoas, processos e tecnologia. Tecnologia por quê? Porque no B2B, eu brinco que os sistemas falam, né? Então, nossas empresas, tanto Neogrid como AxStage, vivem de dados, né? São muitos dados passando pelos nossos sistemas. Esses dados falam. A gente pode não tentar ouvi-los, né? Mas eles falam. Então, eles dizem muito. Será que aquele cliente ele está usando menos os nossos serviços? Será que aquele cliente está trafegando menos arquivos? O que está acontecendo? Né? Então, veja o caso da AxStage com o Open Finance. Né? Passam ali informações importantes financeiras. Será que a saúde financeira do cliente está indo melhor, está indo pior? Como é que está acontecendo? Dentro de um caminho, obviamente, de confidencialidade e ética, né, no ambiente B2B, você começa a ter informações do que está acontecendo no mercado, no cliente. Então, essa é uma torre que você precisa capturar. Não basta só isso. Você tem que ter processo, e aí nós montamos na Neogrid um processo que, em 2 momentos distintos, um sempre no início de cada ano, e o outro sempre quando troca os nossos principais interlocutores, eu volto com um profissional naquela companhia, e aí eu estou falando, né, de companhias elegíveis a essa hiperpersonalização. Nossas companhias são companhias de milhares de clientes, né? A gente vai chegar lá. Mas quando eu começo lá no topo da pirâmide, eu vou entender os clientes mais importantes, o que eles usam dos nossos serviços, vou colocar profissionais para visitar esses clientes e nessas sessões de início de ano ou quando se troca o interlocutor, nós fazemos entrevistas. Entrevistas essas onde a gente captura o propósito daquele ano, daquela companhia, qual é a meta daquela companhia, para onde aquela companhia quer ir. Em cima disso a gente começa a trabalhar com informação, seja dos nossos sistemas e com informação do cliente, eu começo a traçar qual é o meu acompanhamento do ano todo com aquele cliente. Aí eu vou cair na hiperpersonalização. Então, vamos pegar o caso da Neogrid. A Neogrid tem lá uma área com 20 profissionais de Customer Success. Esses 20 profissionais têm as suas carteiras de clientes. Cada profissional desse cuida lá de 10 contas, por exemplo. Ele tem 10 entrevistas com 10 estudos que mostra para onde cada um daqueles 10 clientes vai. Ele vai crescer quanto aquele ano? Como é que ele quer atingir mercado? Que ferramentas ele precisa? Então, tudo isso vira um grande banco de informações onde eu vou atuar o ano todo tentando ajudar o cliente a atingir a meta dele. E essas entrevistas, elas são com diferentes stakeholders da mesma empresa ou com um único ponto focal? São com diferentes stakeholders. A gente fala com várias camadas na companhia. A gente tenta, nem sempre é possível, porque nós estamos falando de companhias enormes, né, multinacionais. Depende da disponibilidade também, né, do cliente. Exato. Depende da disponibilidade e também depende do acesso ao nível de poder. Então, a gente adora falar com o presidente de empresa, né? Para onde a empresa está indo, e muitos deles se orgulham da trajetória que tiveram e para onde vão. Mas será que eles vão nos dar essa agenda? Então, essa é uma agenda mais difícil, né? De presidente é mais difícil, de diretor é um pouco menos difícil, então a gente tenta navegar ali no alto escalão e na média gerência ou na alta gerência para entender o que está acontecendo. Então, normalmente essas reuniões, Amanda, elas são de muitas pessoas, né? Às vezes individuais, mas com muita gente, ou às vezes em grupo mesmo, né? Às vezes eles preferem se reunir em grupo e todos falarem para onde vão e com departamentos diferentes.
Justamente para atingir esse objetivo de hiperpersonalizar para cada um Exato. deles a visão, as estratégias e conseguir direcionar para Exato. cada um, né? Exato. Não só para a empresa, não a visão só de uma pessoa da empresa ou de um stakeholder da empresa, mas para cada um deles. Isso Exato, é muito exato. bacana. E tem uma questão que você pode pensar assim, poxa, mas não são pessoas com objetivos diferentes? A gente tem que entender que é um B2B agora. Então, a pessoa ela pode ter um objetivo próprio na vida dela. Quero ser promovida, ou quero ir para outra área, ou estou só de passagem aqui, né? É uma carreira profissional breve porque eu quero fazer concurso público, vou sair do mundo privado. Mas, quando a gente sai do elemento B2C, vai para o elemento B2B, você vai perceber que as empresas, no final, todas elas querem a mesma coisa. Todas elas querem crescer. Nenhuma empresa fala, não quero mais crescer. Né? Tô acomodado aqui, tá tudo ótimo. Exato. Então, todas elas querem crescer, todas elas querem gerar lucro, né? Todas elas querem gerar caixa. Mas, quando você se aprofunda nessas perguntas e pergunta como elas querem fazer isso, aí tem uma personalização. Porque algumas querem fazer isso, por exemplo, reduzindo custos e adquirindo soluções que automatizem os processos de negócio do dia a dia. Outras querem ser mais eficazes no processo de tomada de decisão. Então, para cada um desses KPIs que são colocados na companhia, é onde nossas empresas tentam ajudar. Mas todas elas, como objetivo final, vão querer crescer, melhorar a margem operacional, ocupar mais mercado e assim por diante. No final, o objetivo é o mesmo, talvez de maneiras diferentes, Exato. Mas todas seguem para um crescimento, Isso. né? Eu posso ter caminhos diferentes, mas o objetivo final sempre vai ser crescimento, lucro, geração de emprego e renda e assim por diante. Perfeito. E você comentou sobre a automatização de processos, né? Acho que isso também ajuda a gente a alavancar essa hiperpersonalização. Você comentou, a Neogrid tem 8.000 clientes. Como que a gente vai conseguir fazer essa hiperpersonalização para todos, atender bem todos? Então, acho que a automação entra muito e ajuda muito nesse processo. Como que você enxerga que a automação de processos consegue ajudar nesse processo de hiperpersonalização? Ótima pergunta. Nós tomamos a decisão de colocar uma ferramenta, né, uma ferramenta de Customer Success chamada SenseData, uma ferramenta bastante conhecida no mercado, e ela interliga diversos pontos de processo dentro da companhia. Então, ela fala com CRM, ela fala com RP. Então, ela tem conexão com todos os softwares que a companhia usa ou provê como produto. Então, eu tenho do lado um CRM e um RP, que são softwares que nós usamos para o nosso dia a dia como ferramentas, mas tem os nossos produtos que os nossos clientes usam. E nós também interligamos essas ferramentas nesta ferramenta central. Então, ali eu consigo saber se o cliente está gostando da tela, que telas ele mais navega, que telas ele menos navega, se ele fica muito tempo parado, de repente, numa tela. Eu consigo saber se o cliente me liga muito na central de atendimento para tirar dúvida, que tipo de dúvida ele tira, se ele pede treinamento, se a fatura dele está caindo ou não, porque é importante o financeiro. No final do dia, eu mando para ele questionários de NPS, eu sei que nota que ele me deu, a nota que ele dá no suporte, porque eu tenho ali um Customer Satisfaction, né? Uma nota de CSAT. Então, eu pego ali uns 12 a 13 elementos e dou uma nota, uma health score. Qual é a saúde desse cliente? Então, aí eu entro com um processo junto com aquele formulário para saber se o que eu tracei naquela entrevista, no final do dia, toda a companhia está suportando ele. Porque eu tenho que parecer hiperpersonalizado, mas quando você joga isso para dentro das nossas companhias, são diversas áreas de interação. Como é que eu convenço todo mundo a hiperpersonalizar aquele cliente? Não dá sem a ferramenta. Mas com a ferramenta eu consigo entender em que jornada ou em que fase da jornada aquele cliente está. Se hoje ele está bem, se hoje ele está mal, se eu pisei na bola com ele nesse dia, se ele está feliz no outro, se ele está sendo respondido à altura e se ele está me respondendo com a nota que ele me dá com essa satisfação, se ele está satisfeito ou não.
e até atuar de maneira mais rápida se ele não estiver satisfeito. Exatamente. Porque se você tem isso online, né? A gente tem essa informação rápida. Opa, o cliente foi atendido, caiu no suporte, deu um CSAT ali negativo, uma nota ruim. Vamos entrar, vamos atuar para entender o que está acontecendo de maneira rápida e efetiva. Porque se você demora muito tempo para atuar, o cliente mostrou insatisfação aqui. Aí passou mais um mês, ele está insatisfeito de novo e ninguém fez nada. Passou mais um tempo, de novo. Você perdeu esse cliente, ele já vai falar, olha, não quero saber mais dessa empresa, não estão me ajudando, eu estou com problemas e ninguém liga para mim, ninguém se aproxima. Eu acho que isso é um ponto, né, Robson, de a gente juntar o melhor dos mundos, que é a gente ter ferramentas, tecnologia, processos bem estruturados, dados desses clientes, a gente ter... Acho que os dados, eles são a base sólida que vai construir o edifício do relacionamento com o cliente, da personalização no atendimento. A gente tem que ter esses dados. Tendo os dados, identificamos algum ponto bom, não tão bom, aí entra o relacionamento humano, onde entram as pessoas para, de fato, estar próximo desse cliente, entender como pode ajudar. Você mencionou das entrevistas, eu achei sensacional você fazer esse mapeamento no começo do ano. E você tem uma base o ano todo. Peraí, o cliente falou que ele queria atingir isso. Fechamos o primeiro trimestre. A gente andou para que isso aconteça? Exato. Não, a gente não andou. Vamos retomar. Cliente, como que a gente pode fazer? O que a gente precisa para te ajudar, para a gente conseguir atingir esse objetivo juntos? Porque eu acho que se a gente tem que ter uma visão muito... Se o cliente cresce... os parceiros, os fornecedores vão crescer juntos. Exato. A gente tem que trabalhar para impulsionar o negócio do nosso cliente. Porque se ele cresce, a gente vai junto. A gente cresce junto também, né? É isso. É uma delícia falar com quem é de customer, né? Por causa disso. Você mencionou o tema, por exemplo, velocidade. Ele é super importante, né? Como é que um cliente vai se sentir importante e hiper personalizado se quando ele me telefona eu não respondo? Eu demoro muito para responder. Então, a velocidade, o tempo e esse cuidado, esse olhar sobre a meta do cliente, eles são os pontos importantes dessa nossa conversa. O cliente, ele quer se sentir bem, ele quer se sentir prestigiado, né? Então, quando ele te telefona, é uma questão extremamente importante. E a velocidade faz total diferença para ele se sentir bem ou mal. Pô, liguei, a Amanda não me responde. Pô, ela veio aqui, fez uma entrevista comigo, eu contei tudo para onde eu vou e agora ela desaparece e some. Não funciona, né? Aí entra as pessoas. Treinamento, capacitação, vontade. Essa pessoa tem a energia para atender cliente, ela gosta desse jogo. Gosta de pessoas. Gosta de tem pessoas. Tem que gostar de gente, né? Exatamente, é isso aí. Esse é o caminho. E até a gente falar o atendimento, né? Foi rápido? Talvez na nossa visão foi rápido. Mas será que aquilo atendeu às expectativas do cliente? Você fez uma palestra pra gente e a gente comentou muito sobre o foco do cliente, Exato. Não o foco no cliente. Exato. Porque se eu tenho foco eu posso ter o foco no cliente. Eu vou fazer o que eu acho, o que eu vejo que vai ser bom pro cliente. Mas será que pro cliente é aquilo que ele quer? Então, talvez para mim o SLA de 2 horas para eu responder seja super rápido e eu bati. Não, imagina, mas eu respondi tudo em uma. Mas para o cliente era uma questão tão urgente, era algo tão imprescindível que ele precisava que respondesse em 10 minutos. É isso. Então, a gente tem que também ter essa proximidade e esse mapeamento que você faz, eu acho que entra muito nessa importância de você entender o que o cliente realmente precisa. Porque a gente olha, a gente pode ter a nossa percepção do que é bom, do que é um tempo razoável de resposta, no objetivo do cliente. Mas e para o cliente, é isso mesmo? Está adequado ao que ele espera? Quando a gente fala da hiperpersonalização, eu acho que é muito isso, é a gente conseguir entender a visão do cliente, o que ele acha bom. Exato. É a gente sair daquelas caixinhas, de personalizar cada caixinha, personalizar para cada cliente,
Por quê? Como eu falei, um cliente pode ter um atendimento de 1 hora, é rápido. Nossa, aquela empresa incrível me atende em 1 hora. Para outro, 1 hora é uma eternidade. Ele não pode esperar 1 hora. E esse mapeamento, essa adaptação da jornada de cada um desses clientes, acho que é o pulo no gato da hiperpersonalização. É eu entender o que realmente cada um precisa. Exato. Por isso que a entrevista ela é um elemento importante. Muita gente acredita assim, pô, eles são uma empresa de tecnologia. Então, basta ter um site, um login e uma senha e ninguém precisa falar. Não é bem assim, né? Para essas empresas que você quer atender bem e hiperpersonalizar, você precisa ter o foco do cliente e não o foco no cliente. Foi bem lembrado. Que medo de você. Acho que você vai lembrar as coisas boas e as ruins que eu falei. Ainda bem que você lembrou uma boa. Mas isso é importante. O foco do cliente, quando você está respondendo a ele, e muitas vezes você não precisa concordar 100% com ele. Você pode dizer, olha, nós fizemos um trabalho há 3 ou 4 meses atrás e o seu foco era esse. Por que você está me cobrando outra coisa? Ah, mudamos a direção. Opa! Por quê? Ah, porque normalmente quando muda a direção dentro de uma companhia é que mudou a liderança. Por que você mudou a direção? Ah, não, é porque trocamos o diretor ou aconteceu algo nesse sentido. Aí você vai se lembrar, já que você é boa de memória, a segunda entrevista. Então espera, eu tenho que voltar aí, entender em que fase você está e aquela entrevista do início do ano, eu vou rever se ela ainda vale ou vou fazer uma outra. Quando eu troco o interlocutor. Nessas interações e nesse processo de foco do cliente, ele se sentiu hiper personalizado. Falou, nossa, ele está falando comigo na pessoa física, mas o objetivo dele parece que ele trabalha aqui dentro. Então, no final do dia, eu brinco que a hiperpersonalização, ela é quase que você ganhar um crachá do seu cliente, né? Prestador de serviço aqui, Axis Stage dentro do banco X ou da empresa Y, dizendo, nossa, a Amanda conhece mais de nós do que nós mesmos, porque você tem um olhar muito privilegiado, né? Olhar de fora, olhar de para onde ele vai e como você pode ajudar. Então é muito estratégico esse processo. E a gente junta, né, os dados históricos com o objetivo que a empresa quer chegar. Então você consegue ter essa visão holística de tudo que o cliente aconteceu até aqui e tudo que ele quer que aconteça. Exato. E tem que ser, é uma jornada dinâmica. Né? É algo que, como você falou, passou 3, 4 meses, mudou a gestão, aconteceu alguma coisa na empresa, vamos rever, vamos entender tudo o que aconteceu, pegar tudo histórico e remanejar o caminho. Vamos mudar a direção, mas para atingir o objetivo que ele quer agora. Mudou, tudo bem, vamos lá, vamos junto. E aí vem a mágica, né? Quando você me pergunta, você fala com uma pessoa só ou com várias? Com várias e com várias áreas. Então você passa a ter uma visão super privilegiada, e é uma responsabilidade, sobre o caminho que aquela empresa vai. E você começa também a perceber os conflitos. Você fala, essa área está conflitando com aquela. Como eu posso ajudar? E muitas vezes você acaba pondo 2 áreas dentro da companhia para falar, gente, o caminho para chegar nesse objetivo, vocês estão confusos, né? Vou dar um exemplo. Nós trabalhamos num negócio de controle de estoque. Então, quanto mais estoque na ponta que não gira, pior é o capital de giro. Mas a área comercial tem meta de vender. Vender para o cliente. E o cliente tem que vender para outro, né? Se for um supermercado. Pô, a meta desse vendedor, se ele for medido por quanto de sell-in, por quanto de estoque ele empurra, a meta de sell-out possivelmente, ou a meta de otimização de estoque, não vai ser legal no cliente. Então, a gente tenta trabalhar e dizer, olha, você precisa fazer um ajuste na meta. A sua meta não está compatível com o que você quer. Né? Se você quer ajudar o seu cliente varejo, você não pode super estocar. Ele pode ter um problema de capital de giro e amanhã vir a ter problemas financeiros. Você chega nesse detalhe com o cliente, gerando esses insights para que ele tome a melhor decisão para o cliente dele. Exatamente. A gente acaba tendo uma visão privilegiada que a gente, como eu disse, né, os nossos profissionais acabam tendo uma visão que conhecem mais o cliente do que o próprio cliente. Né? E é o fio da hiperpersonalização. E quando a gente fala do futuro, o futuro da hiperpersonalização, para onde vai?
IA generativa está super em alta, é algo Sim. que todas as empresas estão correndo atrás, não só a empresa, né? A gente, Sim. na nossa pessoa física, usa lá o nosso Exato. chat GPT, usa as inteligências disponíveis para ajudar, já ajuda a gente no dia a dia para montar a apresentação, para questionar alguma coisa ali, uma dúvida. Agora, a IA generativa é um caminho sem volta. Exato. Como que você vê que a IA vai ajudar nesse processo de hiperpersonalização para o futuro? Ótimo. A gente lançou a NIA, que é a NeoGrid Inteligência Artificial. Ela ainda é embrionária, né? Como muitas das inteligências artificiais que estão no mercado. Então, eu brinco que hoje ela está na fase de aprendizado. Ela é um nenê, né? Que você vai dando os estímulos e vai ensinando ele, né? Você tem filhos, você falou, como é que eles aprendem a falar? Pelo ouvir, né? Você ficou falando com ele, mamãe, 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 na língua portuguesa. Se você for, quando ele nasce, aplicar a língua inglesa, ele vai ser um fluente em inglês. Nossa, que mágica, né? A gente aprende pelo ouvir. A NIA não é diferente. Então, o futuro desse processo, hoje a NIA ela está respondendo perguntas de clientes. Então, o cliente pergunta, qual é meu saldo financeiro hoje? Imaginando que fosse a NIA aplicada à nossa parceria NeoGrid e AccessStage, né? Qual é o meu saldo hoje? Meu saldo global? Qual o valor de contas a pagar e contas a receber? Eu terei um problema de fluxo de caixa? Aplique essa NIA no negócio da NeoGrid. Os clientes perguntam, qual é a loja que tem mais ruptura? Onde falta produto? Qual é a loja que tem excesso de mercadorias? Então, a gente começa a aprender com a NIA, e a NIA também começa a aprender qual é a dor do cliente? O que ele acorda e ele começa a perguntar para a máquina que está mais latente. Então, a gente começa a formular bancos de informações do que os clientes mais nos perguntam. Ou perguntam para um robô, que muitas vezes eles não perguntam para nós. Porque ele não vai perguntar assim, Amanda, qual é a loja que eu tenho mais estoque? Você vai falar, mas essa pergunta eu não sei. Mas a máquina vai te falar. Sim. É a loja do Pão de Açúcar da Alameda Santos. Uau! Então, poxa, essa é uma preocupação. Então, essas IAs estão sendo alimentadas com as próprias perguntas que os clientes nos fazem, para que a gente, nas entrevistas futuras, comece a levar informações agora de mercado para aquele cliente que está sendo entrevistado. Então, fala assim, olha, você não mencionou, mas essas são as suas preocupações? E aí o cliente vai passar a responder assim, nossa, agora você foi mais íntimo e profundo. Como é que você sabe que essas são as dores? 70%, 80% dos nossos clientes perguntam isso. Não deve ser diferente para você. Então, a gente vai, em breve, ainda não fazemos, mas em breve, começar a entender essas interações dos nossos clientes humanos com essa máquina inteligência artificial. Quais são as dores? O que eles depositam de preocupações ali dentro para que a gente possa extrair, se antecipar e talvez provocar respostas em cima dessas dores que eles só falam para as máquinas, mas não falam para nós. E até ofertar a solução que vai realmente sanar uma dor dele, né? Com mais efetividade. Porque às vezes você tem NeoGrid, a AccessStage, a gente tem várias soluções. Qual que é a melhor solução para cada cliente? Então, se você consegue captar essas informações, você já consegue ir mais direcionado. Exato. Fala, olha, eu tenho a solução que vai sanar essa dor. Faz sentido para você? Ele, opa, faz. Como você sabe que isso faz? Então, gera os insights que vai ajudar o cliente a definir qual a melhor solução para sanar uma dor, uma dificuldade que ele tenha no dia a dia, né? Perfeito. Eu tô adorando esse papo, porque aqui não é uma entrevista, aqui é uma troca de ideias. Adorei. É isso, é exatamente isso. Eu brinquei com o pessoal, eu falei assim, olha, se deixar eu e o Robson, a gente vai aqui falando. Exatamente. Não vai acabar, o Isso papo vai fluindo. Isso aí. Quando a gente começa a falar de centralidade do cliente, de todo esse universo de cliente, como a gente consegue ajudar, soluções, centralidade. É um mundo, um mar aberto, adora. né? A gente vai entrando. Legal. É muito bom. E quando a gente fala, né, na centralidade, assim, para mim é o ponto onde eu brilho nos olhos. A gente começa a falar de centralidade do cliente. A gente teve vou falar de novo da palestra que a gente teve.
E você até trouxe um slide, assim, que o cliente ele não pode querer ficar com a gente porque ele tá lá preso numa gaiolinha, né? Adoro ele esse tá... slide. É muito bom. Mas é isso, o cliente ele não pode estar ali preso. Eu tô na empresa porque eu tô preso, tô amarrado, para eu mudar é muito complicado. O cliente não pode estar com a gente por isso. Ele tem que estar com a gente porque realmente a gente entrega soluções que melhoram o dia a dia dele. Que a gente está ali entendendo toda a jornada dele e realmente sanando uma dor, ajudando, trazendo insights para ele, dando um atendimento espetacular, porque o cliente ele não quer ser atendido... É muito comum, né, no call center. Hoje, até as coisas também já estão mudando até no call center, mas era muito comum você ligar e falar: olá, senhora, só um minuto, senhora, vou passar para o setor responsável, senhora, não sei... Aquela coisa bem... Era uma pessoa, mas falando de maneira muito robotizada com o cliente. E isso até mesmo nesse atendimento de call center que é muito ágil, rápido, você tem meta, tem que falar com várias pessoas, isso também está mudando. Exato. Então, a gente precisa, num cenário B2B ainda, onde a gente está falando de grandes contas, vários stakeholders, várias pessoas ali falando com a empresa, e às vezes acontece, você tem 5 áreas diferentes que você trata. 4 falam, nossa, sua empresa é incrível, me ajuda, tal, e uma fala, não tô gostando. E aí você tem que se adaptar ali e falar, opa, vem cá, você que não tá gostando, o que tá acontecendo? Vamos mudar, sem afetar a visão dos outros que estão felizes como tá caminhando. Então, essa hiperpersonalização é um desafio grande quando a gente coloca cada personalização para cada CPF dentro do CNPJ. A gente não consegue... fazer uma personalização por empresa, a gente não consegue por segmento. Todas as empresas de varejo, elas têm essa dor e elas querem ser atendidas dessa forma. É isso aí. Cada uma vai ser isso aí. De maneira diferente e dentro de cada empresa, cada pessoa vai querer uma informação, um atendimento diferente. Acho que esse é o grande desafio quando a gente fala da hiperpersonalização do B2B. É isso aí, vou ter que falar da gaiolinha aqui, né? Fala, é muito bom. Quem estiver aqui nos assistindo e ouvindo vai falar assim, qual que é a história que a Amanda falou da gaiolinha, né? Mas é muito legal, a gaiolinha, para quem está nos ouvindo, é que a gente veio, né, das décadas passadas de contratos de fidelidade. Eu vou comprar aqui uma linha telefônica, né? Eu me lembro muito das teles. Vou comprar uma linha telefônica. Tá bom, fidelidade de 12 meses, você não pode ir embora. Pô, mas não funciona, não tem sinal, e eu ligo. Ruim. Não pode trocar. Se trocar, tem multa. Nossa, né? Que horrível isso. E a gente sai daquela era pra era do... Eu brinco que é pra era do Spotify, pra era do Netflix, né? Você faz uma assinatura. Se você não gostou, no mês seguinte você cancela. Ninguém vai ficar pedindo para você ficar 12 meses, 24 meses. Você tá ali porque o produto é legal, porque o produto funciona, né? Então a gaiolinha é isso, né? A gente liberta os nossos clientes e eles têm que ser amantes da marca, né? Lovers. Eles têm que amar o que a gente faz. Que gostoso estar com essa empresa, ela gera valor. Eu quero ficar com ela. Não precisaria nem ter contrato, né? O contrato, ele é por prazo indeterminado e cancelado a qualquer momento. E aí você fala assim, eu faço um serviço de tão alto valor, eu faço um trabalho tão personalizado, eu entendo a missão dele, eu ajudo a empresa dele a crescer e ele ser promovido. Sucesso do cliente, ele vai querer ir embora? Não vai. Não vai, né? Então, ele vai estar com a gente porque ele gosta da gente, a gente gera valor, porque, né, tem outros fatores. Então, não. Farei um contrato aqui de 12 meses, ele nunca mais vai embora. Aí eu não preciso nem dar mais atenção para ele, né? Eu volto quando estiver vencendo o contrato. E aí, quando ele sai descontente, vai falar para vários parceiros, não vai naquela empresa não, porque, você fica preso, o atendimento é péssimo, o produto não funciona, enfim, vai trazer todo... Não é isso que a gente quer. A gente quer que ele esteja porque ele confia na empresa, confia no produto, gosta da gente e vai falar para os parceiros quanto aquela empresa é incrível, quanto a Neogrid, o quanto a Access Stage ajuda ele no dia a dia, resolve os desafios e as dores que ele tem no dia a dia na empresa. Então, a gente tem que
galgar isso, né? O foco tem que ser esse, o cliente ser fã. Não ser só cliente, ele ser nosso fã, né? Aí. Eu acho que a gente... Eu já vou fugindo aqui, daqui a pouco o pessoal vai dar um... já manda, a produção vai vir aí e falar, volta! Mas eu acho que não tem como, quando a gente fala de centralidade do cliente, a gente sempre vai trazer a Disney como o case, o grande case de sucesso do mundo. A referência. E é isso, porque você aceita ficar 1h30 na fila, feliz. Você tá ali perdendo 1h30 do seu dia feliz. Por quê? Porque foi acordado lá no começo, tem o tempo que você vai ficar na fila. Você fala, tudo bem, eu tô disposta a esperar 1h30 nessa fila. Durante a fila, vão tendo atrações, você não tá ali parado olhando pro nada, você tá vendo, você tá interagindo. Então, você tá disposto, porque você sabe que a entrega final vai valer a pena. Exatamente. Então, não tem como, a gente sempre pega a Disney como referência, traz para o mundo B2B, são cenários diferentes, né? Um mundo de entretenimento. Não que seja mais fácil, mas é mais... Se entreter ali, a gente está falando de uma coisa super prazerosa, né? E quando a gente traz para o cenário B2B, é um desafio. Normalmente, a gente vai chegar para o cliente porque ele tem alguma dor e a gente vai falar, opa, vamos te ajudar, vamos resolver a sua dor. Exato. Então, são cenários diferentes, mas a gente sempre busca, né, esse exemplo da Disney, falar, como que eu posso aplicar isso aqui dentro da minha empresa para o cenário B2B? Como que eu posso fazer com que o cliente esteja aqui feliz? Porque ele quer estar aqui, ele escolhe estar aqui com a gente, né? Pegar uma palavra que você usou ali que faz toda a diferença. O cliente ficou na fila, né? O visitante ali do parque, durante 1h30 e tinha um acordo, né? O timeline dessa fila aqui é de 2 horas. E você vai, vou ficar 2 horas aqui. Se eu quero ir, eu vou ficar 2 horas. É um acordo, né? Então, no mundo B2B, naquele processo de início do ano ou quando muda algum cenário, no final do dia é um processo de acordo, é um acordo, são regras, são combinados que nós estamos fazendo. Como eu te ajudo, como você usa o produto, como a gente se ajuda, né? Esse combinado ele é interessante porque ele também faz renúncias. Então, tem coisas que você fala assim, o que você espera eu não consigo fazer. Sim, e você tem que ser sincero com o cliente. Tem que ser sincero. E acho que esse é um pouco da pauta também, o porquê que a Neogrid e a AxiStage fizeram essa aliança. Nós percebemos que no mundo financeiro, nós não tínhamos a competência que a AxiStage tem. Então, como é que eu estava atendendo bem aquele cliente, né? Porque aí eu vou fugir de alguns clientes que eu não atendo bem para atender os clientes que mais gostam de mim, com aquelas soluções? Peraí, mas a empresa é a mesma. E eu estou atendendo vários departamentos. Aí eu chego num departamento e ele fala assim, a Neogrid é ótima, nota 10. Aí eu vou no outro e falo assim, não, eu não gostei da solução da Neogrid. Ele está usando uma solução que nós não estamos dando muita atenção. No nosso planejamento estratégico, a gente decidiu, então, vamos procurar parceiros que são referências onde atuam. E aí, quando nós encontramos a AxiStage, a gente falou, poxa, a AxiStage ela é líder e referência nesse mercado financeiro. Nós vamos pegar os nossos clientes agora, que atuam com essas soluções, e vamos fazer um acordo com a AxiStage, porque a gente tem certeza que a gente vai estar entregando o melhor. Então, é uma responsabilidade também, a ponto de você renunciar coisas. Você fala, cara, eu não sou bom nisso, não adianta eu fazer essa reunião, combinar. O resto do time ou o produto não vai satisfazer o cliente. Então você tem que ter a generosidade, a humildade de entender que se não está legal, você também tem que renunciar. Parece uma renúncia e parece ruim no começo, mas quando você traz uma solução que pode ser uma parceria, o cliente continua te amando. E ele confia em você. Exato. Porque não adianta você prometer o céu e não conseguir entregar. Exato. Aí o cliente perde a confiança. Então, acho que essa sinceridade de até onde eu posso ir também é muito importante. E quando a gente consegue, olha, eu posso ir até aqui, mas eu tenho um parceiro que consegue te ajudar. Exatamente. A gente pega a Verage,
que é o produto da AxStage, com mais de 115 instituições financeiras, agregando toda essa visão estratégica para o cliente da Neogrid conseguir prosperar, conseguir impulsionar o seu negócio. Então, é uma sinergia muito bacana que criou nessa parceria e está dando muito certo, né? Que legal. É isso aí. Não, a gente está super feliz. Porque a solução ela tem que ser 360. Eu li um livro, acabei de ler ele agora recente, chama Satisfação Garantida. Não é um livro tão jovem, é um livro de 2010 ali, mas ele fala desse atendimento, no sentido amplo da palavra, de encantar, né? Uau! Né? Então, muitas vezes você fala assim, eu tenho que reconhecer o que eu não sei fazer e trazer gente que sabe. Não importa, né? O bônus vem depois. Então, muito feliz. Muito bom. E antes da gente encerrar, qual mensagem que você poderia deixar para as empresas que querem iniciar nessa jornada de hiperpersonalização no cenário B2B? Olha, só existe uma dica. Pessoas apaixonadas, né? Contrate pessoas melhores do que, né, cada profissional é ou acha que é. E essas pessoas têm que ser apaixonadas, né? Então, assim, eu fico muito feliz de quando a gente se encontra e a gente fala sobre o tema, né? A gente não se encontra muito, eu e a Amanda, mas sempre é intenso, né? Seja na AxStage ou seja aqui, porque eu acho que a gente comunga da mesma coisa, a paixão por isso. Não adianta você querer montar uma estratégia de Customer Success ou Customer Experience se o seu profissional ou os profissionais que atuam nessa área não são apaixonados. Não gostam de gente, não gostam de pessoas, não são pessoas, na sua grande maioria, positivas, né? Você não vai atender um cliente com amargura, com tristeza. Você quer atender o cliente com positividade, né? Com vontade. Você está ali genuinamente tentando ou ajudando o cliente a buscar o objetivo dele. Então, para mim, a regra de ouro desse negócio, né, parece poxa, mas ele falou mais do mesmo, são as pessoas que vão fazer a diferença. Contrate sempre pessoas apaixonadas por cliente, pessoas que têm aquele trato, né, entender que, pô, uma ligação está demorando muito, uma resposta está demorando muito, ser altruísta, se colocar no lugar do cliente, peraí, se eu estivesse lá, eu faria o que eu estou fazendo com ele? Né? Então, essa generosidade, ela vem de pessoas que têm essa paixão por outras pessoas. Se a pessoa não for apaixonada por pessoas... Tem que ter empatia, né? Tem que estar ali. Tem. Acho que você falou o que a gente tem que colocar para a vida. Exato. Como eu estou agindo? Exato. É como eu gostaria que agissem comigo? Isso acho que para a vida. Mas quando a gente fala de cliente... Pô, eu como cliente, eu gostaria de estar sendo atendida dessa forma, eu gostaria de receber esse produto desta forma, desta maneira, de ter este treinamento. É isso. Eu acho que esse é a empatia, né? É isso aí. A paixão pelo cliente realmente é a chave para tudo. É isso aí. Muito bom, Robson. Eu queria agradecer toda a sua disponibilidade. O Robson, ele é a pessoa, quando a gente fala assim, vamos falar sobre cliente. Robson, vem aqui falar com a gente. Vou ter que trocar o interlocutor daqui a pouco. Vamos conversar, porque você sempre traz insights muito ricos, muito valiosos pra gente. Então, muito obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. É um prazer estar aqui. E se me chamarem 10 vezes, eu vou vir. Mas é melhor trocar o interlocutor de vez em quando. Obrigado. A gente adora. Obrigada a você. E para você que nos assistiu até aqui, muito obrigada. E se você quer saber como a tecnologia vai conseguir transformar a gestão financeira da sua empresa, não deixe de acessar o nosso site www.axstage.com.br. Lá você vai ver várias informações de como a Verage e todas as outras nossas soluções financeiras vão ajudar a impulsionar o seu negócio. Muito obrigada e até o próximo episódio do Radar Financeiro. Até lá!